Boa noite. Vamos louvar o Senhor. Hino 385. Louvor. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim conosco glória dai, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ele aqui é Deus, o Criador, o Eterno. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Começamos a estudar um pouquinho sobre esse texto na sexta-feira e vamos continuar hoje. Porque dele. Vamos pensar isso, o que quer dizer porque dele. O verso 33 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele. Salmo 24, versículo 1, nós vamos ler no Salmo 24, versículo 1, diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E o versículo 10, quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da glória. O Senhor é dono de tudo. É muito fácil ter essa noção, esse entendimento. Quando nós nascemos sem nada. Nada trouxemos para esse mundo. E quando morremos, nada levamos dele. O mundo todo pertence a Deus. O mundo, tudo que foi criado, todos os que nele habitam, pertence ao Criador, ao Deus eterno. Nós precisamos ter esse entendimento para que nós possamos administrar bem aquilo que Deus nos dá. Mateus 25, o versículo 14, nos fala a parábola dos talentos. Mateus 25, você pode acompanhar na sua casa. A partir do versículo 14, a palavra de Deus diz assim, que o Senhor, diz assim, Jesus, referindo-se aqui a Jesus, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. Aqui fala sobre a volta de Jesus aos céus.
Quando ele veio, ele concedeu dons aos homens, ele faz isso ainda hoje, sempre fez pelo seu Espírito Santo, né? E diz que a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Quando ele fala desse homem que está se referindo, comparando, usando algo que se refere a Jesus. Concedeu talentos e partiu. E ele vai voltar e vai pedir contas do que ele nos coloca em nossas mãos. Então, querido, tudo vem de Deus. Tudo é dele. Tudo vem dele. Nós precisamos ter essa consciência de que nós não somos dono de nada, estamos apenas administrando. Somos mordomos do que Deus nos conceder. Então, nós temos que servir ao Senhor com temor e tremor, com os bens que ele nos concede. Mateus 25 ainda, do versículo 31 ao 46, mostra o grande julgamento. Então esse texto diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa o cabrito das ovelhas. E aqui ele vai discorrendo que porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. E quais são as características que esse texto menciona? Não dá tempo de ler todo o texto, mas você pode ler em casa, do versículo 31 a 46 de Mateus 25. Ele diz que as ovelhas, aquelas que têm o bom pastor, que ouvem a voz do bom pastor, como diz João capítulo 10, são os que dão pão ao que tem fome. Visita aquele que está preso. É aquele que veste ao nu, aquele que tem necessidade de roupa. Então ele vai falando que ser ovelha de Jesus é administrar bem aquilo que ele nos dá, servindo ao necessitado. A nossa fé, ela se evidencia em obras. Não adianta dizer eu creio em Jesus. Deus abençoe o próximo. Querido, Deus abençoa o próximo através de nós, de você e de mim. Deus quer que nós façamos as obras. Então, muitas vezes nós falamos, às vezes alguém fala que Deus não está abençoando, que Deus não está olhando para essa pessoa, mas a falta não está em Deus, mas em nós, que deixamos de fazer aquilo que é necessário. Ajudar a família, repartir com o necessitado, é papel nosso. Deus nos dá os bens para que nós usemos para a sua glória. Então, tudo é dele. Porque dele. Ele é o dono, ele distribui talentos e ele vai nos julgar por aquilo que ele nos dá. Eclesiastes 11, depois um pouquinho dos Salmos, Eclesiastes 11 nos diz assim, é muito importante que tenhamos esse entendimento. Eclesiastes 11, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Aí o versículo 6, semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então Deus nos manda repartir, né? Nos manda semear com 7, com 8, porque não sabe, né, o que vai acontecer, que mal sobrevirá à terra. Então nós precisamos semear, repartir. Quando Jesus esteve aqui, ele diz, dai a César o que é de César. Alguém perguntou se era preciso pagar imposto. Nós temos muitas indagações sobre impostos, né? Os impostos muitas vezes são mal vistos. Nós falamos, mas o governo é corrupto, o governo não merece receber os impostos. Meu amado, na época de Jesus também não. Os judeus, eles odiavam os romanos. Os judeus não concordavam com a maneira que eles administravam, eles tinham tributos altíssimos. Mas Jesus, olhando uma efígie que alguém trouxe para ele, algo que tinha o caractere de César, ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muita gente fica contra o dízimo. Há muitas pregações contra o dízimo. Na internet, muita gente falando que hoje não precisa dizimar. Aí eu pergunto,
Como que o pastor vai viver? Será que o pastor não tem direito a nenhum salário, a receber nada? O médico cuida do corpo, o pastor ou líder eclesiástico, ele cuida da alma. Ele vai ensinar, ele vai cuidar, aconselhar, tratar a alma, das ovelhas. Será que ele não tem direito a nada? Ele precisa sempre ter necessidades não supridas? Qual seria a forma ideal do sustento da igreja? Alguns até acham que não precisa mais de igreja. Pelo menos as pessoas que congregam comigo estão sentindo muita falta da igreja. Jesus, no Novo Testamento, ele conferiu autoridade à igreja, ele valorizou a igreja. Quando ele foi ao templo, ele falou, não faça da casa do meu pai uma casa de negócio. Ele limpou o templo, purificou o templo. O Novo Testamento fala do valor do templo, de congregar, seja numa casa, seja na igreja, um local alugado, não importa. Não deixeis de congregar. Então, como ser sustentado? Será que é possível ter uma porta aberta para congregar sem dinheiro? Meu querido, dinheiro não é o problema, não é o mal. É a maneira como administramos. Nós muitas vezes pensamos que a vida espiritual não tem valor, por isso contra o dízimo, por isso contra a igreja, Claro que nós temos líderes eclesiásticos, como também temos governantes que não são honestos, mas em qualquer profissão isso existe. Não é só pastores ou padres ou políticos que são desonestos. Nós temos advogados desonestos, nós temos médicos desonestos, em qualquer profissão. E às vezes uma pessoa que se julga muito honesta está usando o seu próprio dinheiro só para si e se acha muito honesto. Mas um dia Deus te pedirá conta de todo mundo. A você não cabe julgar. A você cabe julgar a si mesmo e usar bem o que Deus te der. Porque é dele. Tudo é dele. Então, meu amado, vamos lembrar disso. Por ele. A Bíblia diz que é por ele. Salmo 87, versículo 7. É por meio dele. Todas as nossas fontes estão em ti. Nós precisamos do pão de cada dia, nós renovamos nossas forças no Senhor, nós lançamos sobre ele toda ansiedade, nós esperamos nele. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele cuja esperança é o Senhor. Então é por meio dele, é por ele, através dele, por ele, esperando nele, descansando nele. É uma vida nele, como diz João 15, na videira, em que a seiva da planta, a seiva da videira que é Jesus vem a nós. Então, nós precisamos ter essa consciência. Tiago 1, do versículo 5 em diante, nos diz o seguinte. Tiago, quero ir para lá e ler esse texto com você. A palavra de Deus diz assim, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, se nós precisamos de sabedoria para administrar os talentos, para servir a Deus, vamos pedir a Deus. Salomão pediu a Deus sabedoria, ele deu riquezas, ele deu inteligência, ele deu muito mais do que o que Salomão pediu. Então, nem todo mundo vai ser rico. Nem todo mundo será rico, mas a palavra de Deus diz em 2 Crônicas, 1 Crônicas, aliás, versículo 29, eu quero ler esse texto também. 1 Crônicas 29, versículo 12. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Então, a compreensão de que até as ofertas que nós voltamos para Deus, que nós devolvemos a Deus, os dízimos, são de Deus. Tudo é por meio dele, porque dele tudo pertence a ele e por ele, tendo uma vida envolvida nele, recebendo por meio dele, vivendo nele, em comunhão, em intimidade com ele,
tendo esse entendimento, essa compreensão que nossa fonte está nele. Então, meu amado, é preciso compreender isso. E para ele, toda a glória pertence a ele. Isaías 42, 8 diz assim: a minha glória não darei a outro. Deus não pode permitir que o ser humano seja glorificado ou qualquer outra criatura tenha a glória que só é devida ao Deus eterno. É egoísmo dele? Não, querido, só ele é Deus. Quando outra criatura, como o anjo da luz chamado de Lúcifer, queria a glória de ser Deus, ele teve que ser expulso da presença de Deus, porque queria ser Deus. Deus até deixa que o ser humano sirva a Satanás. Muitos estão adorando o diabo, pensando que estão adorando a Deus ou outras coisas. Ou nós adoramos ao Deus eterno Criador, ou adoramos outra coisa, e aí estaremos adorando o diabo. Pode ter certeza, toda idolatria não é ao ídolo, mas ao próprio Satanás, que nos engana para ser adorado, que nos engana para nos pegar. Mateus 6,34, a palavra de Deus nos fala para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Deus é digno apenas do primeiro lugar. Ele não pode ficar em segundo, em terceiro. Nós temos que ter tempo para Deus. Nós temos que dar a Ele do nosso coração e envolvermos em intimidade. Você não pode ter Deus apenas quando você está apertado, quando você está aflito, angustiado. Então, clama por Deus. Até o ateu clama por Deus na hora da necessidade. Meu Deus, socorro na hora de um acidente. Mas Deus não é nosso empregado. Deus é digno que nós o adoremos. A Ele a glória. A Ele o melhor. A Ele o primeiro lugar. Então, nós precisamos dizer isso. Mateus 13,14 nos conta a parábola do semeador. E ela diz que a semente caiu e foi sufocada pelo perigo das riquezas. Então, por isso a Bíblia diz em Mateus 6,24, não podeis servir a Deus e as riquezas, porque as riquezas sufocam a semente da palavra. Então nós precisamos dar a Deus a honra devida. Herodes, em Atos 12:23, ele aceitou ser chamado de Deus, aceitou ser glorificado com Deus. E ali, naquele lugar, ele foi comido por vermes, morreu comido por vermes, porque não deu a Deus a glória. Talvez você pergunte, mas Deus fez justiça em Herodes? Por que ele não faz justiça hoje? Aí nós voltamos para Romanos 11. Nós não entendemos. Mas haverá um dia em que Deus vai fazer justiça, que ele vai julgar a terra. Se você acha que Deus não está fazendo justiça hoje, né, a palavra de Deus diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Nós não entendemos o agir de Deus em tudo. Talvez nós queiramos ser como os discípulos. Senhor, caia fogo do céu e consuma os samaritanos que não te receberam, Jesus. Ele diz, eu vim para salvar, eu não vim para fazer juízo. Muitas vezes nós queremos matar, nós queremos destruir, e Deus tem misericórdia. Mas o juízo dele virá, querido. O julgamento dele virá. Então, que nós possamos, querido, entender que tudo é dele, que é por meio dele. Nem todo mundo vai ser rico. A Bíblia diz que Deus dá riqueza, ele dá a quem quer. E você não deve se revoltar quando Deus não tiver o propósito que você seja rico. Muitas vezes não é o propósito. Eu corri atrás de ficar rica. Trabalhei intensamente para ficar rica, ganhar dinheiro. Mas Deus não queria isso para mim. E eu falei, tudo bem. Mas Deus tem me dado mais do que o suficiente. Por meio dele eu tenho tudo e mais do que preciso. E para ele, toda a glória. Amém? Que Deus o abençoe, querido. Que Deus o ajude a entender que você é criatura e ele é criador. Tema esse Deus, sirva a ele com tremor. Amém? Deus o abençoe. Essa semana ore por nossa família. A família da pastora Miriam. Eu, meu esposo Davi, meus filhos, minhas noras, em nome de Jesus.